Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Remodelado à Luz da Bíblia. E no vídeo de hoje, a gente vai continuar falando sobre um tema que, infelizmente, acontece demais nos dias atuais e até se a gente não tomar cuidado nas nossas vidas também. Fugitivos de Deus. Hoje é a última parte, a parte 2 desse vídeo, onde a gente está falando sobre a vida de Jonas, está meditando aqui no livro de Jonas também, e nós estamos conversando sobre tópicos, temas, características da vida de Jonas que não foram tão legais, não foram características que nós devemos imitar, mas nós devemos aprender com elas para nós não sermos assim, nós termos atitudes diferentes que a que Jonas teve. Mas antes, vamos começar? A gente vai continuar falando, né, lendo os próximos versículos e descobrindo quais as outras características que Jonas teve, mas nós não podemos imitar. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-nos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar de sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Nós vemos também os sintomas e as consequências daquilo que fez Jonas estar contra Deus. Nós percebemos aqui a piora dos ventos. A gente percebe que no meio dessa tempestade, os marinheiros não queriam jogar Jonas ao mar, né? Porque eles não queriam ser culpados daquela morte daquele homem. Mas quanto mais eles remavam e queriam ali que desse tudo certo, né? Que aquela tempestade se parasse e eles chegassem em terra, eles não conseguiam, cada vez ficava pior aquela tempestade. Então, nós também devemos ter em mente como que nós não devemos desobedecer a Deus, porque senão o pior pode nos suceder. Então, a gente vê também o discernimento que aqueles homens tiveram, né? Eles falaram: a gente não quer ser culpado por isso, mas eles também tiveram que jogar Jonas no mar, porque era a desobediência que estava no coração de Jonas que estavam fazendo todo aquele rebuliço, toda aquela tempestade acontecer. Jonas sabia, porque tinha o discernimento, que era por causa dele, da sua desobediência, que a tempestade ficava cada vez pior. Precisamos ter discernimento espiritual sobre nossas vidas para sabermos o que está acontecendo conosco. Então, nós não podemos ser pessoas levadas por todo o vento de doutrina, pessoas levadas pelos sentimentos, pessoas levadas por tudo. Nós precisamos ser pessoas conduzidas pelo Senhor. Também vemos aqui a conversão. Nós vemos a conversão que aqueles marinheiros tiveram ao Senhor. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-nos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então a gente vê que até esses homens, eles foram fiéis ao Senhor ali nesse ponto de obedecer ao Senhor, mais do que Jonas, inclusive. Nós devemos ser pessoas obedientes a Deus, devemos ser pessoas que vão amar o Senhor de todo o coração. Nós não podemos desobedecer, mesmo que pareçam as coisas mais simples. Precisamos também ter em mente que Jonas foi jogado no mar, mas Deus preparou um grande peixe para tragar Jonas, mas não para a morte, mas para a vida, para poupar a vida de Jonas no meio daquele grande mar. Então a gente vê como Deus é fiel, assim, o poder e o sustento de Deus em pensar Jonas respirando oxigênio dentro da barriga de um peixe, e ele sair vivo de lá 3 dias depois. E um grande peixe, imagina um peixe que tem o tamanho para engolir um ser humano. Mas tem coisas que somente Deus pode fazer. Deus prepara portas onde nós não vemos. Deus prepara provisão, suprimento, sustento, onde é deserto, onde nós não podemos enxergar com os nossos olhos humanos, mas Deus prepara.
Então nós também podemos perceber como o Senhor é fiel e Ele não nos desampara. Somente quando Jonas foi lançado ao mar é que a fúria do mar se acalmou. Não adianta queremos paz enquanto estamos distraídos e distantes do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, a gente viu também um outro lado desse ser jogado no mar, que foi quando Jonas, ele desobedeceu ali a Deus, né? Mas nós não podemos estar distraídos com as nossas vontades, com os nossos desejos e não darmos ouvido ao Senhor. E nós vemos também esse sustento de Deus em preparar um grande peixe para Jonas cumprir o propósito. Não era só para Jonas ficar lá dentro do peixe e fazer depois o que ele queria fazer. Não, era para cumprir um propósito do Senhor na vida dele. Deus preparou a provisão para Jonas, como eu já tinha falado também anteriormente, para um propósito específico, que era para Jonas não morrer, continuar ali o seu caminho, a sua caminhada até chegar em Nínive. O propósito de Deus não era acabar com a vida de Jonas, mas era poupá-la para um propósito maior, para um plano, para a conversão de milhares de pessoas que habitavam naquela cidade de Nínive e que Deus queria salvá-las. Então, nós precisamos estar cada vez mais aliançados com Deus para nós sabermos quais são os planos dele. E não para nós desobedecermos, mas para nós sermos mais fiéis a ele. Então, nós precisamos ser pessoas que vão estar andando junto com Deus e não pessoas que querem fugir da presença de Deus. Nós vimos ao longo desses 2 vídeos, nós vimos o chamado, a desobediência, essa parte de fugir da presença de Deus, esses fugitivos da presença de Deus, e também mais alguns outros pontos, como a provisão, o sustento de Deus, a vida de Jonas. Eu recomendo também para vocês que vocês leiam o livro de Jonas, todo o livro. Ele é muito bom, é um livro curto, tem só alguns capítulos, e ele é um livro que, por mais que seja curto, ensina algumas lições pra gente muito importante. Tem 4 capítulos, e ele mostra a trajetória desse profeta, que teve que cumprir a vontade de Deus, mesmo contra a sua. Nós devemos ser pessoas obedientes ao Senhor, para que nós venhamos cumprir esse propósito e não sofrer as duras consequências. Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês. Tchau!